Dando continuidade à nossa aula, na aula passada discutimos um pouco sobre as fontes de financiamento do gasto público. Nós vimos que essas fontes são a emissão de moeda, a emissão de títulos, tributos e empréstimos. Mas afinal, o que são os tributos? Conforme eu já argumentei, representa o principal instrumento de obtenção de recursos do Estado. E claro, o que é importante nós pontuarmos aqui? Esse instrumento ele interfere diretamente na alocação dos recursos. Dependendo do modo como o sistema tributário é constituído, ele vai sim interferir no modo como que os recursos são alocados pela sociedade. Qual que é a definição de tributação? A tributação é um instrumento através do qual as pessoas tentam obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade, ou seja, representa um instrumento de obtenção de recursos pelo Estado com o objetivo de possibilitar o financiamento, a oferta de serviços públicos. Claro, cabe enfatizar que a tributação ela varia de país para país. Por quê? Porque cada país tem as suas peculiaridades, tem as suas características próprias, sendo que essas características próprias vão influenciar no montante de tributos cobrado. Quanto aos tributos, afinal, pergunto para vocês: imposto é a mesma coisa do que tributos? O que vocês acham? Muita gente confunde esses dois conceitos. Pergunto para vocês: eu posso dizer que tributo e imposto é a mesma coisa? Não, meus caros, em hipótese alguma. Imposto é um dos muitos tributos existentes. Quais são os principais tributos existentes? Imposto. Conforme o próprio nome diz, o imposto ele é algo compulsório. Ele reflete o uso da força do Estado para obter recursos. Veja o que é importante destacar aqui. O Estado ele não precisa prestar contas da aplicação dos recursos oriundos de impostos. Essa é a principal característica deste tributo. O Estado, ele taxa os agentes, ele cobra impostos, sendo, como o próprio nome diz, os agentes eles são obrigados a recolher para o Estado esse tributo. Só que o Estado, por sua vez, ele não precisa prestar conta. Ele fica livre para alocar este imposto do modo que ele desejar. Por exemplo, o imposto sobre produtos industrializados, famoso IPI. O Estado, uma vez que ele cobrou esse imposto, ele pode definir qualquer área, ele escolhe qual a área que ele vai aplicar desse tributo. Claro, desde que esse gasto se encontre dentro do orçamento tributário. Ele tenha sido previsto pelo plano plurianual, ele tenha sido previsto pela LDO e pela LOA. Do contrário, o Estado estará cometendo, esse gestor público estará cometendo um crime de improbidade administrativa. Além dos impostos, existem outros 3 tributos importantes. O primeiro deles são as taxas. Mas afinal, o que são taxas? As taxas elas são cobradas de alguns serviços específicos, pela oferta de alguns serviços específicos. Sendo que muitas vezes elas são cobradas apenas pela disposição desses serviços. Isto é, independente da pessoa consumir ou não esse serviço, ela vai ter que pagar
uma taxa equivalente pelo fato dela contar com a possibilidade de poder utilizar esse serviço. Alguns exemplos de taxa: taxa de água, taxa de luz, taxa de iluminação pública. Então vejam, o que nós observamos? Todas essas taxas, elas têm uma característica em comum. Elas estão associadas à prestação de um serviço específico, de um determinado serviço. O recurso, neste caso, diferente de um imposto, que ele não se encontra vinculado a uma finalidade, agora a situação se inverte completamente. No caso da taxa, a finalidade do recolhimento deste tributo já se encontra, os recursos oriundos deste tributo, eles já se encontram direcionados, já se encontra delimitado qual a destinação destes recursos. Por exemplo, na taxa de água, essa taxa ela necessariamente terá que ser utilizada para realizar a manutenção do sistema de distribuição de água e atividades afins. Ou seja, enquanto que o imposto ele não se encontra vinculado a uma finalidade específica, a taxa ela se encontra assim vinculada a um determinado fim. A contribuição de melhoria, por sua vez, ela é cobrada sobre benefícios recebidos por obras públicas específicas. Ou seja, o Estado ele deseja fazer uma obra pública, uma determinada obra pública, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria com a finalidade de financiar, de possibilitar a construção desta obra. Por fim, mas não menos importante, as contribuições sociais e econômicas, que também são criadas para um fim específico. No entanto, enquanto as contribuições de melhoria elas são criadas para financiar obras públicas, as contribuições sociais e econômicas elas são criadas para fornecer serviços específicos. Por outro lado, se o governo ele pode dar recursos, pode utilizar dos seus instrumentos coercitivos para extrair recursos da sociedade, ele também pode utilizar os seus instrumentos de arrecadação para possibilitar, para distribuir benefícios, ou seja, ele pode dar subsídios, ou seja, isentar determinados grupos da sociedade da necessidade de pagamento de um tributo. Vamos imaginar a seguinte situação: uma empresa ela deve recolher IPI para o Estado. No entanto, conforme nós sabemos, todas as empresas elas devem recolher desses tributos. No entanto, o Estado, com a finalidade de incentivar a instalação de uma empresa num determinado local, ele pode ir lá e dar subsídio, ou seja, isentar essa empresa do pagamento deste tributo. Bom, vamos encerrar essa aula por aqui, com o objetivo de não deixar muito longa. Na próxima aula nós iremos abordar, afinal, o que é um sistema tributário ótimo.